Fala, sétimo ano, como é que vocês estão? Todo mundo suave? Todo mundo de boa? Tô aí pra mais um tema, hein, cara. Matéria não pode parar, a gente não pode se abater. A gente precisa continuar estudando, vocês precisam continuar desenvolvendo aí a cabeça de vocês aí pra dar um suporte bom, né? A gente tá passando por um momento tenso, mas vai passar. É um momento, tá? A gente vai voltar pra sala de aula, a gente vai voltar a se ver, em vez de eu estar falando pra lente. Nossa, isso é muito surtado, né? Eu tô olhando pra lente e falando com meus coleguinhas que gostam. A gente já tá num tempo junto. Então, sétimo, meus lindos, a gente tá falando aí da urbanização, da área urbana, da cidade, cara. A gente vive numa cidade muito grande. E aí o último vídeo que eu falei de metropolização, que é o processo que as zonas urbanas, as cidades, como o Rio de Janeiro fez, participou, aconteceu com o Rio de Janeiro, com a nossa cidade. Cresce tanto que começa a incorporar regiões próximas que eram outras cidades. Caxias, uma cidade que é próxima ao Rio de Janeiro, mas que há 150, 200 anos atrás havia um espaço vazio, era uma área rural. E aí no processo de urbanização, que a gente falou no outro vídeo, essa galera começando a se concentrar em uma região, o êxodo rural influenciando, a galera saindo das fazendas e vindo para onde a indústria começou, pô, começa a crescer, cresce, começa a atrair, e aí a cidade que teve o maior poder de atração, onde começa a ter essa indústria, onde começa a ter serviços, comércio, começa a desenvolver uma rede urbana maior. E isso acontece em vários momentos diferentes da história pelo mundo. A gente pode pensar em Paris, por exemplo, que é uma cidade grande, uma metrópole, há séculos. A gente pensar na colonização, a nossa cidade, ela é recente nessa história do velho mundo lá da Europa. Cidades antiguíssimas. A gente pensar, por exemplo, Egito. Se lá tivesse ainda os egípcios lá das piramidezinhas, a cidade funcionasse, seria uma cidade muito antiga. Mas a gente sabe que existem alguns problemas ao longo da história, que guerras, conflitos, secas, as cidades podem desaparecer, podem acontecer algum problema. E aí tu vê, pô, a nossa cidade, Rio de Janeiro, acho que tem 450, sei lá, mais de 400 anos. É uma cidade antiga que atrai pessoas há muito tempo. Então ela é grande. E essa população, conforme os séculos foram se passando, começaram a ter filhos, e a população naturalmente também foi crescendo. Pô, matéria do sexto ano, crescimento vegetativo. Tá? Isso na área concentrada chamada Rio de Janeiro. Se a gente avaliar no Brasil, outro dia a gente falou de São Paulo, Belo Horizonte, a gente tem outras regiões metropolitanas no Brasil. Essas regiões, elas têm uma fama mundial. Ó, fama mundial. É famosinho. Tem muitos seguidores no Twitter. Não. O que acontece? Tô falando com vocês na sala de aula e falo em Tóquio. A galera conhece. Tóquio, cidade do Japão. Pequim, China. A gente sabe, a gente conhece algumas cidades pelo mundo. Pô, mas eu nunca fui pra Tóquio. Como é que eu sei de Tóquio? Alguma informação de lá chegou até mim. Uma informação. E hoje a informação, tô aqui no meu quarto, com meus brinquedos, dando uma aula para vocês em suas casas. Se isso fosse uma pandemia dessa há 150 anos atrás, aviação, comunicação, meu irmão, eu tenho que ir mandar uma cartinha para alguém que está longe. Será que a informação de Tóquio chegaria no mesmo tempo aqui? A globalização, os meios de comunicação intensificaram muito esse conhecimento das áreas distantes do planeta. Cara, vocês sabem que eu me amarro no Google Maps, cara. Tu abre lá o planeta inteiro, tá na tua mão. Pensa no Pedro Álvares Cabral com isso nas mãos. Qual seria a história por trás do descobrimento do Brasil? Tá ligado? É um negócio esquisito de você pensar, porque a gente vive num momento hoje que a telecomunicação favorece muito essa comunicação. E daí, a gente na geografia começou a pensar na questão da hierarquia urbana. Uma hierarquia como um general que comanda outros subalternos, como um professor em sala que tem a autonomia de comandar a aula. Na sala de aula a gente tem essa postura, uma hierarquia, né? A gente tem funções. Como eu respondo à coordenação, que responde à direção, que responde aos investidores, enfim. Isso é uma hierarquia. Tem alguém que tem uma influência maior do que outro. Infelizmente a sociedade foi construída com esse pensamento.
gente poderia pensar que todo mundo... isso é meio comunista, né? Pensar todo mundo é amigo, todo mundo tá junto. Já é ser chamado de comunista, olha que doido. Mas nesse momento você pode perceber que essas cidades que foram ao longo da história se tornando mais famosas no mundo tomam uma posição de controle cultural. Não é que manda de verdade, mas por exemplo, se eu falo na Anitta, a Anitta é uma cantora famosa pra caramba no Brasil, né? Estados Unidos, ela tem a galera que conhece ela, né? Ela já fez muitos shows nos Estados Unidos, na Europa. Mas compara, a Anitta, que é cantora muito conhecida num país grande, Brasil, 210 milhões de pessoas, com uma Rihanna, uma, sei lá, Jennifer Lopez, que já é mais antiga. O mundo conhece muito mais. E aí, tá, mas o que tem a ver a cantora com as cidades? Se eu penso no processo de conhecimento das cidades, um país subdesenvolvido, um país em crescimento, não conseguiu gerar uma influência muito grande no mundo ainda. Se eu penso, por exemplo, quantos carros da Ford estão circulando na cidade do Rio de Janeiro, que consumiu um produto... Ford é de onde? Ford é do Brasil? Não, pô. Ford é dos Estados Unidos. A gente recebeu essa influência de lá. Um dos primeiros grandes montadores de carro do mundo. E aí você pensa, pô, quantos carros do Rio de Janeiro, de alguma marca, de algum nome, de alguma empresa brasileira, tá andando agora nos Estados Unidos? Qual é a diferença de fluxo aí? Quem tem uma influência maior? Daí a gente começa a pensar nessa hierarquia urbana. Antes da gente estar nessa tecnologia toda, a hierarquia urbana era vertical. Era uma hierarquia urbana que passava de nível a nível, porque eu vou sair de uma cidade muito grande, aí sai um barquinho de Nova York. Esse barquinho de Nova York chegou no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, esse barquinho trouxe uma novidade em 1900. Essa novidade daqui não vai ter uma televisão, não vai ter um rádio, não vai ter alguém falando, galera, chegou a novidade dos Estados Unidos. Não. Eu vou ter que levar até o lugar, eu vou ter que escrever alguma coisa sobre, levar, publicar no jornal lá, pô, chegou uma novidade, faço um desenho, tiro uma foto e levo. Telégrafo começou a acelerar isso, mas eu não conseguia trazer, por exemplo, traduzir um desenho. Não, é código binário, 01001, aquela coisa doida para você trocar uma informação. Então a gente está no momento hoje que essa informação é muito rápida. E nisso, a verticalização da hierarquia acontecia. Então essa influência econômica, política, de novidades, de produtos, de serviços, vinha sempre dessas áreas maiores para as áreas menores. Aí na cidadezinha lá no interior da Amazônia poderia ter alguma coisa que chegasse, mas ia demorar muito tempo. Agora, quando você pensa no hoje, a hierarquia numa rede, que é vertical, modelo clássico, e hoje, atual, a gente vive numa rede, a novidade que está sendo lançada num país como, sei lá, na Alemanha, Berlim, que é uma cidade global, uma cidade que todo mundo conhece, o mundo todo vê Berlim acontecer, a gente tem carros alemães aqui no Brasil, a Volkswagen, então a gente recebeu muita influência deles. Berlim a gente conhece. Saiu uma música nova em Berlim, eu não vou ter que esperar o navio trazer para cá, isso é direto, Spotify publicou, todo mundo tá ouvindo a música no mesmo momento. Isso é uma rede, porque o carinha lá no meio da Amazônia, o carinha em Nova York, o outro na Austrália, tá todo mundo recebendo essa mesma influência. Só que aí você tem que pensar na mesma questão do fluxo, porque dessas grandes cidades, desses grandes centros, a emissão da informação é maior comparado com a cidadezinha lá do Amazonas, isolado no meio do nada. Pô, vai ter que ter um Globo Rural, Globo Repórter, sei lá, algum documentário, National Geographic, para ir lá fazer uma parada para a gente poder visualizar aquilo de uma maneira maior, mais ampla, com uma mídia maior, entendeu? E aí você vê a hierarquia urbana nessa página que eu tô falando, eu tô explicando tudo que tá aqui. Tu vai olhar aqui, caraca, a cidade de São Paulo, por exemplo, exerce influência dentro do território brasileiro. Já outras metrópoles possuem uma área de influência menor. E essa influência é uma cidade sobre outra, caracteriza a hierarquia urbana. Exatamente, qual é a nossa maior cidade? São Paulo. Pô, eu não vou saber que Registro. Que cidade é essa? O Registro é uma cidade no sul do estado de São Paulo. Tá umas, acho que 2 horas, 3 horas de carro de São Paulo, da capital, indo para os estados do sul.
registro. Tá registrado que existe nessa cidade. E São Paulo? Quem é mais famosa? Quem influencia mais o Brasil, por exemplo? Acho que se alguém conhecesse esse registro antes de eu falar, fala, cara, poxa, tem a cidadezinha registro, tá lá no meio do nada, em São Paulo. Essa cidadezinha é uma cidade grande já. Deve ter perto aí de uns 200 mil habitantes, não sei. Sei que é uma cidade média, assim, não é uma cidade pequenininha. É uma cidade que não tem tanta influência como São Paulo, tá? E aí você percebe, quando dá a estudadinha, dá uma lida que eu acho que vocês têm que fazer, né? Ler isso aqui, você vai ver essa relação do poder de influência. E aí fica a atividade para vocês, ó. Saber o que é a cidade, a grande metrópole nacional, a metrópole nacional, metrópole, cidade regional, centro regional e os centros locais, tá? É a página 238. Marca, lê, dá uma lida, porque eu vou fazer um outro tema depois para amanhã sobre isso aqui, tá? Então, dá uma estudada que isso aqui vai ser nossa aula de amanhã, beleza? Tamo junto, valeu, sétima.